Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitória. Hoje eu vou falar um pouco sobre um livro da professora Maria Cristina Cortes de Steinbach, uma professora de História da África na USP. O livro é Sonhos Africanos e Vivências Ladinas. Eu li ele aqui nessa Xerox, que você pode solicitar no academia.edu da Cris. É só entrar lá e pedir que ela libera e aí você faz o que você quiser. Imprime, lê online. Eu não consigo ler direito em computador. Então esse eu imprimi tem uns anos e li agora. O tema do livro são os negros escravos e forros na cidade de São Paulo durante o século XIX, ali no finzinho da escravidão, então entre década de 50 e década de 80. É uma edição da tese de mestrado dela, então ela fez o mestrado, anos depois ele ganhou uma edição em livro. Era um momento em que a cidade estava crescendo como ela nunca tinha crescido antes, mas ela continuava com ares provincianos, ela ainda não era exatamente uma cidade grande. Falando agora sobre o livro, o método que ela usou, né? A Cris ela vai analisar processos crime. Mas aqui eu não vou ficar falando muito sobre as teorias, sobre os documentos exatamente. Eu vou falar mais sobre como esse livro me impactou mesmo. Por meio da análise desses processos crime, o livro ele vai conseguir traçar um panorama das relações sociais que aconteciam na cidade. E de como esses negros circulavam num território que era bem menor do que é hoje. Que eu vou pôr um mapa de como era mais ou menos a cidade nesse momento, mas a vida comercial da cidade ela acontecia dentro ali de um triângulo, que é o que hoje a gente chama de triângulo histórico da cidade de São Paulo, equivalente ao Centro Velho. Em volta desse triângulo tinham várias moradias, tinham chácaras grandes, casarões dos barões do café. Então tinha esse miolo e em volta era uma região quase que rural. Esse centro da cidade se comunicava com os arredores por meio de pontes, viadutos. E isso acontecia porque ali no entorno do centro tem muitos rios. Tem até um documentário que fala bastante disso de um jeito bem legal. O nome desse documentário é Entre Rios. E esses viadutos, essas pontes, eram locais para trocas comerciais. Tinha alguns locais que eram locais de aglomeração, tipo chafarizes, algumas partes ali perto do Parque Dom Pedro. E é nesse terreno urbano que as pessoas vão estar vivendo a vida delas. No DVD do Mil Trutas, Mil Tretas, dos Racionais MC, tem um extra que é um histórico dos quilombos em São Paulo. Então eles vão falar de onde se davam os territórios negros da cidade. Ele é bem legal. Pra mim é a coisa mais perfeita que algum grupo da indústria musical do nosso país já fez, porque tá lá no meio do DVD de música deles, sabe? Muita informação, o negócio é muito bem feito, tudo que você precisa saber, assim, do básico sobre escravidão urbana, sobre territórios negros, tá lá. Voltando ao livro da Cris, o livro é quase uma novela mesmo. Você passa a conhecer algumas figuras da cidade, você fica sabendo de alguns crimes, você fica chocado com outros crimes, você se afeiçoa pela história de algumas pessoas. Pra mim, nesse momento que eu li, foi o grande mérito do livro, assim, conhecer gente. Que a gente fala de escravidão, mas a gente não sabe exatamente quem eram as pessoas envolvidas, o que essas pessoas estavam pensando, o que essas pessoas estavam sentindo. Nosso ensino escolar, universitário um pouquinho também, é um ensino conteudista no sentido desumano da coisa. E é sempre muito gostoso saber a história das pessoas. O que eu li aqui foi uma cidade pobre, com uma maioria de pessoas pobres, tentando conseguir o seu sustento. E dentro dessa massa de pessoas pobres existiam as pessoas negras, que, além de tudo, eram muito impactadas por um sistema desumano que era a escravidão. Dentro desse universo de pessoas pobres, também tinham os negros livres, que eles tinham pagamentos muito baixos, então eles tentavam se sustentar da forma que podiam, fazendo um pouco de tudo, assim, um monte de bico. Qualquer semelhança com a realidade atual, né, não é coincidência. E os escravos, eles trabalhavam em duas modalidades principais. Os escravos de aluguel, quando dois senhores negociam uma troca de propriedade, então você empresta lá com pagamento um ser humano, né? E os escravos de ganho. Basicamente, os escravos de ganho eram pessoas que tinham algumas especialidades e tinham que arranjar os seus próprios trabalhos para se sustentar e também para passar uma parte do dinheiro para o parasita, que era o dono. Só que assim, as histórias de conflitos, os assassinatos, nada disso ficou muito na minha cabeça depois que eu li. Porque eu acabei guardando só aquilo que era mais leve. Então, uma história que ficou na minha cabeça é de um grupo que vai roubar num armazém uma lata de goiabada e um monte de bebida. Pra ir beber num galpão depois, e eles são pegos nesse galpão. Gente, isso aqui é coisa mais humana do que roubar um doce pra tomar com as cachaças. Tipo, é muito humano. Eu fiquei rindo enquanto eu li essa parte. E uma coisa que eu gostei muito desse livro é que ele mostra fotos das pessoas, da cidade também, e vai mostrar uma série de retratos tiradas pelo Militão Azevedo, né, que foi um retratista importante.
Eu separei algumas, nem todas estão no livro, mas são todas do Militão, tá bom? Começando então com a foto do Luiz Gama, ele é um homem que ele é uma inspiração. Enquanto ele viveu, ele defendeu os escravizados, ele lutou contra a escravidão, ele falou que um escravo que mata um senhor, em qualquer situação, tá agindo em legítima defesa. Só fui conhecer esse cara e a importância dele depois que eu já tinha saído da escola. Depois a gente tem uma coleção ali de diversos rostos negros, né? Pensar que por trás de cada um desses rostos tem uma história. Depois a gente tem a Catarina Pavão, ela é uma engomadeira. Então dela a gente sabe o nome e a gente sabe uma profissão. Aí a gente tem essa foto que virou meu xodó todinho. São dois amigos, o nome deles é Zé Poeta, Jeribita, e eles são retratados como os dois malandros. Eles estão super arrumados, eles estão parecendo membros dos The Stylistics. Dá pra imaginar eles cantando My Girl, Talk About My Girl. Olha esses cabelos também. Mas do que tudo, olha essa demonstração de carinho, essa demonstração de afeto, que é muito nítida nesse abraço. Pelo nome, eles são dois boêmios, um deve fazer umas rimas, o outro deve beber bastante, porque o nome dele é o nome de uma cachaça. E a foto é um momento só, mas dá pra imaginar eles abraçados, andando pela rua, bebendo em vários bares, sabe? Dá pra imaginar eles ganhando a cidade. E aí agora a gente tem 3 fotos de famílias. Tem um casal com uma filha, um casal sem filhos. E pra encerrar tem uma foto que eu não sei se é do Militão. Eu achei só ela com uma legenda num site não muito confiável, mas eu achei a foto perfeita, achei a foto maravilhosa. Então o meu coração escolheu acreditar que essa foto é do Militão. Né? Teoricamente seria uma foto de 1875 com o nome Família de Negros Abastados. Se alguém achar a origem desse retrato, eu vou ficar muito feliz, porque eu realmente não consegui achar. E assim, tudo nessa foto me agrada. A criança arrumada, o cara arrumado também com uma estileira, e essa mulher com esse óculos, gente. Essa foto é perfeita. E aí agora o vídeo vai ter mais 2 tópicos, antes de eu encerrar, com indicações. Vai ser como a mulher negra aparece nesse livro, e depois eu vou falar de uma mulher que acabou me marcando. O nome dela é Teodora Dias da Cunha. Dentro desse livro aparecem várias mulheres negras muito rebeldes. Mas tem uma que fala a melhor frase, assim, de todas. Ela fala pro marido dela que o marido dela não manda nela porque ela é forra, porque ela é livre. A Angela Davis, no livro Mulheres, Raça e Classe, vai falar que a experiência da escravidão, ela deu uma achatada na hierarquia homem-mulher entre a população negra. Porque era um povo sendo igualmente ferrado. E as mulheres, elas não eram tratadas segundo um ideal burguês de feminilidade. Elas não eram tratadas como seres frágeis. Elas trabalhavam tanto quanto qualquer homem e sobre elas, além de tudo, né, incidiam as violências específicas de se nascer uma mulher numa sociedade patriarcal, né? Então, estupro, parir filho que vai ser escravo, ter que amamentar filho dos outros porque ama de leite era uma profissão. E também, pelo que eu sei de sociedades africanas, do mundo pré-colonial, a hierarquização de gênero não era tão forte quanto no mundo europeu. A mulher não era vista como um ser frágil, embora, né, tivesse divisão sexual do trabalho, em algumas sociedades tivessem proibições da vida feminina e tal, mas não era igual ao mundo europeu, principalmente no século XIX, que tem ideais de feminilidade ali, ó, sendo martelados em cima das mulheres, né? Então a história é um pouco outra. E aí, se você junta a história que elas trouxeram de lá da África com a história que elas viveram na escravidão, dá pra ver que vai rolar uma divergência quanto ao modo de viver a vida. Os homens negros, eles vão tentar se integrar à sociedade. Como que eles vão tentar fazer isso? Pelo domínio da mulher negra, porque são esses os homens que eles veem e existe uma vantagem em ser homem nessa sociedade. Só que elas não vão aceitar ser mandadas por qualquer um, né? Elas já conhecem o mundo do trabalho, elas já conhecem a rua, elas não vão querer ficar trancadas igual os padrões novos vão indicar que elas têm que fazer. Porque assim, de que adianta ser livre se vai ser dominada por algum companheiro? E pensar nessa contradição é uma coisa assim bem interessante de ler. E aí, pra encerrar, pra mim tem a pérola dentro do livro, assim, tem uma parte que foi a que mais me tocou, que é a história da Teodora Dias da Cunha. Como a gente conhece essa história da Teodora? É um conjunto de cartas que ela ditou para um outro escravo, que sabia ler e escrever, e pagou pra ele colocar as cartas no correio. Só que ele nunca coloca as cartas no correio, essas cartas vão parar no processo crime. Essas cartas, elas me trazem um amor que já faz um tempo que eu não tenho pelo curso que eu escolhi, que é a magia de você ver um documento que te conta muita coisa. Um documento que mostre a vontades e estratégias de uma mulher escravizada.
E o melhor de tudo, elas estão ali contadas meio que em primeira pessoa, sabe? É um negócio muito pessoal. Eu evito pensar na pessoa que foi escravizada, pensar que ela continuou completa, que ela continuou complexa, que ela continuou tendo várias vontades, porque isso pra mim significa sofrimento absurdo. Negociar a sua própria liberdade é um sofrimento absurdo. Então é mais confortável pensar que a escravidão desumaniza. Mas isso não é verdade que ela desumaniza. Ela tenta desumanizar, mas assim, gente, a humanidade faz parte da gente, ela vai estar ali presente sempre. A Teodora, ela era uma escravizada africana, casada com um negro escravizado de Angola. Eles viviam numa fazenda no interior e, em um determinado momento, ela é vendida para São Paulo. Então ela é separada do filho e do marido e vem para essa cidade. Eu poderia desmontar ela, poderia ter acabado com ela, mas isso não acontece. Ela continua tendo planos de ficar livre e ela tem um plano que ela precisa cumprir até o final da vida dela, que é o plano de voltar para a África. Eu vou ler trechos de duas das cartas dela, uma carta pro marido, uma carta pro senhor dela. As cartas vão estar na íntegra no box de informações. É difícil de entender, mas é lindo, então dane-se. Meu marido, senhor Luiz, muito hei de estimar que esta vá achar que você esteja com saúde, que meu desejo que você me mande conta para onde você está morando. Quem me arrematou foi um moço muito rico de Campinas, o homem chama Marciano. Eu fiz uma promessa em Congo, você não tá lembrado? A rainha tem um companheiro de fazer promessa e não cumprir. E agora ela está presa no mal e por isso facilita com os santos. Você veja que a rainha é a maior do mundo e está presa no mal e não pode se salvar porque São Benedito perdeu ela no mar. Espero ainda cumprir essa promessa, ainda que esteja com cabelos brancos. Ganhar dinheiro, pagar primeiro a carta de alforria, pagar minha promessa, depois pagar sua senhoria, senão fica como rainha. E aí a segunda carta. Meu senhor, eu tive um aviso de noite. Vinha e me falava dizendo que cumprisse a promessa que prometi, de voltar para minha terra. Esta conga que fala comigo diz que se eu morrer aqui eu não cumprirei a promessa. Que nem eu, Enxu, não cumpri, vós mercê dessa promessa. Pro meu pai foi culpado de eu ser vendida, porque Deus não quer que se aparte Conga de Preto de Angola. Quero que você dê licença para eu tirar esmola nos domingos para ir dando para o senhor. Eu já tenho 4.000 réis e você já tem 9.000 réis na sua mão. O que essas cartas vão mostrar? Elas vão mostrar os planos da Teodora, vão mostrar o modo como ela negociou a própria liberdade. E vão mostrar também as crenças dela, a religiosidade dela, uma religiosidade muito já sincretizada de São Benedito, com Exu, com Rainha Conga, com essa metáfora do mar, que ele vai deixar ela presa no mal. Me impacta muito ela falar que se ela morrer aqui em São Paulo, ela vai estar presa para sempre. Que ela vai, se ela não voltar lá pra África, ela vai ficar perdida. E dá pra refletir, assim, o impacto que a escravidão teve nessas mentes, né? De gente que não achava digno morrer desterrado. De gente que não acreditava que ia conseguir chegar num outro plano se não retornasse pro seu território, né? Então, até a capacidade de morrer em paz a escravidão tira da população negra. Enfim, esses documentos, eles me tocaram, assim, de uma forma que há muito tempo eu não era tocada. Então, vamos pras indicações, né? Vou começar pelas que eu tirei de dentro do livro, então não necessariamente eu acessei, eu li o que elas falam, tá? Começando pelo Quitandas e Quitutes, um estudo sobre a transgressão feminina numa sociedade colonial. Vai falar sobre as quitandeiras, né? E como elas articulam uma rede de contatos na cidade. Depois um livro chamado Cotidiano e Poder, da Maria Odila. Eu já li alguns capítulos, é uma delícia de ler. Vai falar de várias mulheres pobres na cidade negociando com o poder estatal. Divertidíssimo, muito gostoso mesmo. Um texto da Raquel Ronick chamado Territórios Negros e Etnicidade em Cidades Brasileiras. É um texto lá de 1989, mas que ele permanece super importante para tentar entender territórios negros nas metrópoles. Ele é legalzinho de ler, curtinho. O link também vai estar no box de descrições. E aí, de outros lugares, eu vou deixar alguns links também no box. Tem uma coletânea feita pelo Museu Paulista que chama Estamos Aqui, Mulheres Negras pelo Olhar de Militão Augusto de Azevedo. Então, são os retratos tirados pelo Militão Augusto de Azevedo que vão mostrar
mulheres negras. E os textos da Maria Cristina sobre as cartas da Teodora especificamente. São 2 textos, eu vou deixar os links para eles. Um deles eu li, que é o Como a Teodora Constrói um Lugar para Si no Mundo da Escrita. Bem gostoso de ler também. Aqui no YouTube eu não consegui achar nada falando desse livro dela, então não tem como fazer um diálogo com outras resenhas. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. E por hoje é isso. Tchau, tchau. Acho que um próximo vídeo provavelmente vai ser sobre o livro do Drauzio Varela, Carandiru, porque eu peguei ele pra ler agora. Dá oi pro vídeo, gatinha. Dá oi, neném.